A paz do Senhor para todos. Dou boa noite a todos que aqui têm chegado. Para nós sempre é um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, e nós estaremos dando sequência ao estudo que nós estamos realizando, estamos trazendo à igreja, que é sobre as cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, e nós estamos fazendo aquele fechamento, já que nós citamos uma a uma, detalhadamente, os pormenores que estão por detrás dessas cartas, e agora a gente está fazendo um apanhado de todas elas, para poder a gente entender um pouco mais a importância dessas cartas. Eu queria dizer para os irmãos que através dessas cartas, ao menos que de respeito à minha pessoa, Deus tem falado muito fortemente ao meu coração, irmãos. Algumas palavras que têm chegado aqui a este altar, vem através do estudo dessas cartas, e Deus começa a salientar em minha mente tópicos e situações que nós precisamos observar e ser tratado aqui na igreja. Uma delas foi quando nós pregamos sobre as serpentes, e nós vamos falar hoje de uma cidade, onde havia uma igreja, que o símbolo dessa cidade era uma serpente, um deus serpente, que era conhecido como Salvador, a serpente que curava, compreende? E dali, na época, estudando, Deus me fez lembrar da serpente do deserto, e a gente teve a oportunidade de trazer aquela palavra. Então, como nós temos dito no domingo passado, fique na ligação, porque toda a palavra que é trazida aqui no altar, ela é cheia de pérolas, cheias de sinais que podem salientar a tua mente, pode sacudir o teu coração, e dali você tirar estudos, mensagens, até mesmo Deus falar com você, tá bom, irmãos? Nós começamos a estudar, começamos a falar, fazer o fechamento, e logo no início nós fizemos a introdução, fizemos o contexto histórico geral das 7 igrejas, falamos a respeito da igreja de Éfeso, da Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós falamos alguns pormenores destas igrejas que estavam localizadas nessas cidades. Depois nós falamos a respeito da estrutura do estudo para cada igreja que nós iríamos estar trazendo. Falamos que nós iríamos falar como que Jesus se apresenta a essas igrejas. Declaramos também que o Senhor ia apresentar o erro que foi encontrado em cada igreja que foi assim expostas. Falamos sobre a instrução que o nosso Senhor Jesus trazia a essas igrejas, porque o nosso Deus, através da ação do seu Espírito Santo, Ele não somente aponta o nosso erro, mas Ele aponta a cura, Ele aponta a restauração, Ele aponta, o que nós precisamos fazer para que a gente saia daquela situação de erro, daquela situação de pecado, Ele também, nós falamos que dentro da estrutura desse fechamento, nós iríamos falar a respeito dos elogios que o nosso Deus trazia para cada igreja, cada uma daquelas igrejas houve elogio, menos uma que não teve elogio nenhuma, que foi a igreja de Laodiceia, mas algumas outras teve elogios, mesmo tendo alguns erros. O Senhor encontrou nelas algo que agradava o coração dele, amém? Também aqui dentro dessa estrutura vai se mostrar o prêmio que cada uma dessas igrejas, ou os irmãos que lá estavam, aqueles que se tornariam vencedores, porque firmaram a sua fé do início até o final, eles estariam recebendo, e ao final viria a aplicação para a igreja de hoje, que aí sim fala de mim, fala de você, fala de cada um de nós. Falamos a respeito da igreja de Éfeso, iniciamos com a igreja de Éfeso, e aí eu queria que a irmã colocasse o quadro, isso, deixa o quadro aqui. Falamos da igreja de Éfeso, mostramos qual foi o elogio que o Senhor Jesus trouxe a essa igreja. Falamos a respeito
do que o Senhor detectou de falha dessa igreja, que foi a falta de amor. A instrução que o Senhor Jesus trouxe para aquela igreja, é isso que nós precisamos aguardar. Deus, Ele tem um cuidado tão grande conosco. Jesus, o nosso Jesus amado, Ele nos ama tanto que Ele sempre mostra o caminho do retorno a Ele. Sempre mostra o caminho de nós, tomar posse, seguir, para nós voltarmos aos passos iniciais. Então ele dá a instrução, lembra, volta, e ele diz, lá na frente, aquele que for até o final, receberá o prêmio da árvore da vida. Falamos a respeito da igreja de Esmirna, sim, o elogio, houve elogio sim a essa igreja de Esmirna, não houve erro nenhum, glória a Deus por isso, não houve erro. A instrução do nosso Senhor Jesus para aquela igreja que o nosso querido apóstolo João escreveu, foi ser fiel, continue sendo fiel, e lá no final o prêmio para aqueles vencedores seria a coroa da vida. Falamos a respeito da igreja de Pérgamo. Sim, teve elogio, mas também teve erro. Ela se misturou, a igreja de Pérgamo se permitiu ser misturada, certo? E o Senhor traz uma instrução para aquela igreja: arrependa-te, arrependa-te, enquanto há tempo, arrependa-te, enquanto o caminho da salvação está aberta. E ele também premia aquele que ficaria até o final, certo? Com o seu coração fiel a ele, receberia o maná. Interessante é que quando se fala desse maná, escondido, e eu achei muito interessante, só que eu não falei na última vez, que o tempo já estava me enforcando aqui, e não dava. Existe uma lenda, que quando o templo foi destruído, uma lenda, tá bom, irmão? Existe uma lenda que quando o templo foi destruído, o grande Jeremias pegou o maná que estava dentro do templo, e escondeu numa fenda no Monte Sinai. Escondeu na fenda esse maná, certo? Quando o Senhor diz que Ele vai entregar o maná escondido, aí alguns historiadores, alguns rabinos, alguns mestres, dizem que talvez estejam fazendo uma citação, certo? A esse maná que foi escondido por Jeremias numa fenda do Monte Sinai. Outra coisa que eu também não consegui expressar com clareza, principalmente no dia que a gente estava dando o estudo sobre a igreja de Éfeso, nós falamos sobre as pedras, e nós presenteamos o irmãozinho com umas pedras brancas, a minha está guardada lá no gabinete ali, certo? Essas pedras eram muito interessantes, porque naquela época os julgamentos, nas repartições públicas, pode-se dizer assim, os tribunais, havia um grupo de pessoas que ouvia tanto o acusador como o defensor, e depois de ouvirem as duas partes, e aí vinha o veredito, e o veredito era dado através de um agrupamento de pessoas que são conhecidos como os jurados, E de que forma eles aplicavam o posicionamento deles, eles demonstravam o posicionamento deles através das pedras. Havia pedras pretas e as pedras brancas, certo? As pedras brancas determinavam a absolvição, pedras pretas determinavam condenação. E aí o juiz penalizava em termos de tempo de aprisionamento, certo? Então, quando o Senhor diz que nós receberemos uma pedra branca com o nosso nome, Ele está dizendo que aquele que for fiel a Ele até o final, receberá a absolvição do inferno. Nós não iremos para o inferno. Glória a Deus. Existe uma pedra branca já escrita com teu nome. Precisamos chamar a existência isso, porque mas que nome, eu nem sei se eu sou salvo. Não, vamos chamar a existência, que nós iremos ser salvos, e nós iremos
não, porque você vai ser salvo, você já é salvo. Não, a salvação é conquistada dia por dia, passo a passo, irmãos, amém? Se eu fui, o Edilson ontem, que estava a 70% mais próximo de Jesus, hoje eu tenho que ser o Edilson, que estou a 75% mais próximo de Jesus. Amanhã eu preciso ser o Edilson, que vou estar a 80% mais próximo de Jesus, e assim a gente vai evoluindo, caminhando com Jesus, amém? Glória a Deus. Então é o significado dessa pedra branca. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Tiatira. Tiatira. A igreja de Tiatira está aqui escrita. Teve elogio? Glória a Deus. Teve elogio? Teve erro? Teve. Qual era o erro? Tolerância ao pecado. Eita, meu Deus do céu. Só para efeito de, eu estava ali estudando, e é difícil você fazer um fechamento, porque teu coração é tão aguçado, teu coração fica pulsando, que você parece que dá vontade de você pegar a apostila de novo, anterior, e voltar a falar tudo, porque são preciosidades, são ensinamentos muito bons para nós, e a gente traz isso para a nossa vida espiritual. Mas só para efeito de conhecimento, só para você se lembrar daquilo que foi falado, Tiatira era uma cidade que ficava entre a cidade de Pérgamo e a cidade de Sardes. Entre as duas ficava a cidade de Tiatira. Aí, a cidade de Tiatira era uma cidade literalmente comercial e militar. Por quê? Porque ela também foi fundada através de um general chamado Seleuco I, certo? Esse general também foi general do grande Alexandre o Grande, né? Aquele imperador, certo? Ele trabalhou para o imperador, e quando o imperador conquistou tudo que tinha que conquistar, o imperador foi liberando terras para os seus generais. Foi como se fosse dado a eles um presente, um salário, né, um abono. Foi dado a eles o direito de eles terem uma terra. E esse Seleuco escolheu esse pedaço de terra e batizou aquele pedaço de terra de Tiatira, certo? E lá essa cidade, ela cresceu. A gente aprendeu que o Senhor Jesus Cristo, nessa cidade, ele inicia muito interessante. Eu queria que você abrisse aí rapidamente, né, em Apocalipse capítulo 2, vai com seus belos olhos ao verso 18. Amém? Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerais, que essa mulher tolerareis, me perdoe, que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os irmãos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar
e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro a regerá, e a reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu acabei de fazer essa leitura correndo, porque é a maior carta que se tem a respeito dessas igrejas da Ásia. A maior carta é a carta de Tiatira. E quando a gente vê aqui essa carta, a gente vê literalmente a bondade de Deus. Pastor, que é isso? Que bondade? Não estou vendo nenhuma bondade aqui, estou vendo o Senhor Deus se apresentar através dos lábios, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi o Senhor Jesus Cristo que citou esta carta para que o apóstolo escrevesse. Eu vi a severidade dele, a dureza dele. Ele não está de conversa fiada. Realmente, o nosso Deus não é Deus de conversa fiada, irmãos. Nosso Deus não é um Deus de conversa fiada. Nós achamos o nosso Deus amoroso, amém? Nós achamos o nosso Deus paciente, amém? Ele é paciente comigo, irmão. Não sei com você. Nós achamos o nosso Deus perdoador. Quem tem recebido o perdão de Deus? Dia após dia nós erramos. E o Senhor, com a sua paciência, Ele nos perdoe. Ainda bate nas nossas costas, ainda diz assim, ó, vai e não peques mais. Não é isso que Ele faz conosco? Vai e não peques mais. A gente vê o nosso Deus muito parceiro, entre aspas, mas Deus não é parceiro não. Deus é Deus. Eita mesmo. Não podemos desmerecer a grandeza de Deus, o poder de Deus e a justiça de Deus. Amém, irmãos? A gente precisa entender, né? Tem alguns irmãos que falam, meu amiguinho, meu paizinho, né? meu parceirão. Não, Deus é Deus. Não podemos desfigurar isso. Por quê? Porque conforme a gente vai, a gente sabe que não é má intenção da pessoa, não é má intenção. Mas a gente vê o nosso Deus tão amoroso, tão paciente, que a gente acha que Ele é como a gente. Não é não, Ele é severo no seu julgamento. Ele é sério, né? E Ele só não nos terminou ainda pela misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse Jesus sendo o nosso sumo sacerdote, Senhor, meu Pai, aguenta um bocadinho. O pastor Edilson é meio enrolado mesmo, ele erra a beça, mas tenha paciência com ele, né? Aí, não, se não fosse o nosso Senhor Jesus, nós já tínhamos sido fulminados há muito tempo, irmãos. Então não vamos nos esquecer de quem é o nosso Deus, amém? Por isso que nós precisamos ter essa visão. Aqui nessa carta você não vê somente a severidade de Deus, né? Esboçada nos lábios do nosso próprio Jesus de Nazaré, mas você vê a bondade dele também espalhando, sendo espelhada. Quando você vai no verso 21, diz assim, ó, dei-lhe, olha só, primeiro ele mostra o erro, depois ele diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela está falando de quem? Jezabel. E alguns estudiosos dizem que Jezabel poderia ser, sim, uma mulher no meio do povo, que estava semeando tudo isso, ou poderia ser uma onda, sabe essas ondas que entram na igreja, né? Ou não, se a igreja tal está fazendo, vão fazer também, e vai a onda. Poderia ser também uma onda, mas havia uma ação maligna, né, penetrando no meio da igreja, por um braço, que poderia ser na figura de uma mulher, literalmente, uma profetisa literalmente, ou também poderia ser pelo uma sedução mesmo, né, dessa onda maligna. Mas você verifica que ele está dizendo aqui assim, ó, dele tempo que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição.
Quando ele diz ela, a gente se apega mais nessa visão que era uma mulher, era uma pessoa que estava no meio da igreja, semeando contenda, porque ela não semeava só contenda, ela semeava coisa muito pior do que a contenda. Ela seduzia os servos de Deus a servir a outros deuses, a andar debaixo de uma idolatria, e pior ainda, a imoralidade dentro da igreja. Então, quando o pastor, a pastora, chega aí, irmão, muito cuidado, né, com a maquiagem que você usa, né, porque a gente sabe, irmãos, a gente sabe, existe maquiagem que você coloca, né, para dar um brilho, né, tirar um pouquinho as manchas do rosto. A gente sabe, né, botar marcar bem, né, os cílios, a sobrancelha, tá tudo bem. Agora a gente sabe também que uma mulher que vai para noitada, quem está entendendo, uma mulher que vai para noitada, ela não vai se maquiar como ela se maquia para dentro de uma igreja. Estou certo ou estou errado? Ela não vai se maquiar, porque na noitada ela tem que chamar atenção para ela. Na noitada ela tem que entrar num baile e todo mundo dizer: rapaz, olha, ela chegou. Não é isso? Não, eu não estou vindo à igreja para que as pessoas me olhem e eu chame a atenção delas. Eu estou aqui para vir para a igreja, para que todos nós juntos possamos ter a nossa atenção totalmente voltada para o Senhor. Quando você entra na igreja, olha o que eu estou dizendo, quando você entra na igreja, eu não gosto quando eu venho com uma camisa, por isso que eu não, se vocês pararem para usar, essa mesma camisa eu vou usar quinta-feira. Bom, semana passada eu usei a mesma camisa, domingo, terça e quinta. Mas por quê? Porque você vem com uma camisa diferente, irmão, e camisa nova. Eu não quero que as pessoas me observem. Eu tenho medo de roubar aquilo que é de Deus. Eu tenho medo, irmão, eu tenho medo de roubar a glória que é de Deus. Quando você chama atenção demais para você, alguém está deixando de ter atenção. Por isso que quando nós estamos aqui no altar, e eu preciso me policiar a respeito disso, eu tenho consciência disso, porque nós temos que ter consciência quando a gente erra, eu tenho que evitar ao máximo chamar atenção para a minha pessoa, porque quem tem que estar aqui é a pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então essa mulher Jezabel, estava manipulando o povo de uma tal forma que estava levando o povo ao pecado. E eu não posso ser um agente do inferno. Nós não fomos chamados para sermos agentes do inferno. Quem pode dar um glória a Deus? Eu preciso estar no meio do povo, e o povo está no meio do meu coração, e nós precisamos ter uma unidade, um amor fraternal, uma parceria santa, porque eu preciso motivar os irmãos a continuar na caminhada com Jesus, e os irmãos precisam me motivar como pastor, a não arredar o pé da minha missão. Não, pastor, continua firme aí, pastor, continua, não é isso? É um motivando o outro, amém, irmãos? Isso se chama unidade. E quando essa mulher começa a semear isso, ela está dividindo o povo. Ela está dividindo, porque uma parte do povo da igreja adorava o Senhor e ao mesmo tempo adorava os ídolos. Uma parte da igreja era fiel ao seu amor para com Deus, mas a outra se prostituía, adulterava com os demônios, com as idolatrias e com outras coisas mais, se perdia. Era o erro que o Senhor Jesus encontrou nessa igreja, mas ele traz uma instrução, e não somente uma instrução, mas ele dá também o seu tempo para aquela igreja se corrigir. E ele diz nessa instrução o seguinte, para aqueles que estavam sendo fiéis: guarda o que tens até que eu
venha. Ele não estava falando para os seguidores de Jezabel, ele estava falando para aqueles que não se curvaram ao domínio da Jezabel, não se prostraram ao ensino de engano que aquela mulher estava trazendo dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado, porque ao trazer o ensino à igreja, nós precisamos trazer conforme o Senhor assim deseja. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor Jesus diz: guarda o que tens para que até que eu venha, estava falando para aqueles que em meio a essa pressão e opressão maligna, agora eu digo pressão e opressão maligna, porque o inimigo, como diz a palavra do Senhor, o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo arranjar uma brecha, né? Tentando nos sufocar, não é isso que ele faz? Tentando nos sufocar, tentando encontrar uma brecha para penetrar na nossa vida. Então, aqueles que conseguiram se firmar, né, porque graças a Deus, os olhos do Senhor, porque é que ele diz, filho de Deus, olhos como chama de fogo. Logo no início ele diz, na sua apresentação, na Tiatira, ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor. Não, logo no primeiro verso, o anjo da igreja de Tiatira, ele escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante a bronze polido. Quando ele fala que ele tem olhos como chama de fogo, ele está dizendo: eu sou aquele que tem poder para sondar o coração do homem, esquadrinhar o coração do homem, sondar a mente do homem. Não tem como nós tentarmos ludibriar Deus, ludibriar o nosso Cristo. Não tem como, não tem. Não adianta você tentar, né, arranjar uma saída. Não tem. Deus nos conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Então ele já está dizendo para esta igreja, para esse anjo da igreja: ó, eu tudo estou vendo, eu consigo olhá-los. E quando ele diz, né, sobre os pés como bronze, ele está se remetendo ao altar de bronze, pois o altar de bronze, ele se encandecia. Quando era colocado fogo, o altar ficava vermelho de tão aquecido que ele estava. Ele estava dizendo o seguinte: ó, os meus pés são como bronze reluzente, que simboliza o juízo dele. Então, quando ele olha para mim, olha para você, ele olha para a igreja, ele já traz em si o juízo ao nosso respeito. E aí, qual é o juízo que o Senhor tem ao meu respeito? Qual o juízo que Deus tem a respeito desta igreja? É por isso que nós temos que lutar para caminharmos certos, lutarmos para nós caminharmos dentro daquilo que o Senhor deseja, para que nós não tenhamos um juízo de destruição, um juízo de morte, mas que nós tenhamos esse juízo: guarda o que tens, até que eu venha. Então, na verdade, o Senhor está dizendo: eu estou me agradando da sua postura, eu estou gostando do que você está fazendo, a tua resistência ao pecado agrada o meu coração. Então guarda, não se perca. O que a palavra de Deus diz? Aquele que pensa estar de pé. O que você está fazendo hoje aqui? Você está se cuidando, para que você não caia. Quando a pastora, um tempo atrás, a pastora falou: culto de terça-feira é para nós avaliarmos alguns irmãos ou a igreja, realmente quem quer, quem realmente tem uma visão maior. A gente sabe que tem terças-feiras que nem todo mundo pode estar, mas a gente sabe aqueles irmãos de terça-feira, que estão aqui terça-feira, que estão lutando, né? Estão lutando porque querem avançar, querem conhecer, não querem ficar na beira do mar, quer mergulhar nas águas. Amém? Aí ele traz um elogio: olha, o amor, a fé, o serviço e a paciência, e as últimas obras maiores do que as primeiras. Ele traz também o elogio a essa igreja de Tiatira, e ele dá um prêmio: autoridade sobre as nações e estrela da manhã. Glória a Deus. O que o Senhor está dizendo? Que no final de tudo isso, aquele que for vencedor estará junto com ele lá no paraíso.
O Senhor nos dará também autoridade. Ele mesmo diz que nós, em algumas cartas, ele diz: tu estarás sentado ao meu lado. Em outras cartas, tu serás coluna do meu templo. Ele está trazendo referenciais, dizendo que nós não seremos qualquer um no céu, não. Existe já um lugar separado para aqueles que serão e são fiéis a Ele. Amém, irmãos? O grande John Wesley, a respeito desta carta, o John Wesley escreve o seguinte: a tolerância com o pecado é a intolerância com Cristo. Vou repetir, ele faz um jogo de palavras aqui. Ele diz: a tolerância com o pecado, que significa, não tem problema não, deixa, não tem problema, vamos fazer vista grossa, poxa vida, a pessoa é tão bacaninha, não vamos tratar esse pecado não, vamos deixar para lá. Isso é tolerar o pecado. Agora, a intolerância com Cristo é: por que o Senhor está exigindo que eu ande diferente? Por que o Senhor está exigindo? Ele exige que eu me dedique à igreja, que eu me dedique a buscá-lo, que eu me dedique a servi-lo. Eu não aguento isso não, essa pressão. Isso é intolerância. Aquilo que o Senhor deseja ao nosso respeito. Quem está entendendo, irmãos? Não sejamos nós intolerantes com o nosso Cristo. Pelo contrário, que nós possamos ter entendimento que tudo aquilo que vem dele para a nossa vida é o melhor para nós. Não é ele que diz que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Pode preparar uma palavra a respeito disso, uma mensagem a respeito disso. Vocês não prepararem, eu vou preparar. Oh glória, né? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Imagine você pregando uma palavra de salvação. Qual é a vontade de Deus para você? Né? Qual é a vontade que o governador tem ao teu respeito? Qual é a vontade que o prefeito tem ao teu respeito? Qual é a vontade que a tua mãe tem ao teu respeito? E assim você vai, aí você fecha a mensagem e diz: mas eu tenho um Deus que tem uma vontade para a tua vida que se difere de todas as outras vontades. Amém, irmãos? Mas vamos lá. Meu Deus, senão eu vou me perder aqui. 3, vamos para 4. Igreja chamada Sardes. Sardes, está aqui, ó, Sardes. Elogio parcial. O erro, morte espiritual. Instrução, acorda. Meu Deus. Prêmio, vestes brancas. O que isso quer dizer, irmãos? A igreja de Sardes, ela está esboçada logo no capítulo 3, que diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, fala a respeito os 7 Espíritos falam a respeito da perfeição de Deus, e as 7 estrelas falam a respeito dos pastores. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Meu Deus, era zumbi. Ser vigilante e consolida os restos consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestidura brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas vamos lá. Ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já disse aqui o que significa os 7 Espíritos, né? A inteireza de Deus, é a completude de Deus, né? É o Deus
total. Oh, glória a Deus. Aqui ele está dizendo isto. E a 7 estrelas fala a respeito dos pastores que estão em suas mãos, ou os líderes das congregações que estão em suas mãos. Cristo aqui, como nós estamos vendo aqui, Cristo, ele é doador da verdadeira vida espiritual. O erro, você tem nome que vive, mas está morta. A igreja de Sardes, ela tinha aparência que estava viva, mas infelizmente ela tinha se perdido. Existe mecanismo na igreja que o Senhor nos concedeu, mecanismo que nos faz não morrer espiritualmente. Não permite nós morrermos se nós aplicarmos esses mecanismos. 2 deles são fundamentais que haja na igreja, para que a igreja não morra, que é a oração e a palavra. A igreja tem que ter momentos de oração, porque a oração remete o homem a ser sincero com Deus. Ele abre a boca, ele tem que falar com Deus. E nos dias de hoje, a oração ela tem sido negligenciada por muitos, e nós não podemos cair nessa caminhada, nós não podemos cair nessa armadilha. Então, se você, eu, nós, não queremos ser cristãos zumbis, né? Crente que na verdade está morto, mas está andando de um lado para o outro, sobe no altar, canta, sobe no altar, prega, e faz N coisas, mas que no fundo, a sua vida espiritual morreu. Ele está só mecanicamente funcionando, se tornou um religioso e deixou de ser um cristão, né? Alguém que se entregue totalmente ao evangelho, aquele cristão, que eu não estou falando cristão pela vertente, pela forma verbal de diminuição, não, aquele cristão mesmo, autêntico, aquele que realmente reflete a imagem de Cristo na terra, porque eu penso dessa forma, o cristão precisa refletir a imagem de Cristo aqui na terra, amém, meus irmãos? É que nós temos dito, você é levantariano aqui na igreja, é muito fácil olhar para você e ver que você é uma menininha boazinha, ver que o Bibi é caladinho, ver que o Josias é tão calmo, mas o Josias na peleja aí fora, Josias aí de repente, um cliente dizendo que não vai pagar ele, fez o fogão e na hora de fechar o pagamento, não vou te pagar. Aí nessa hora tem que se apresentar o novo Josias ou o Josias antigo? Quando numa discussão numa loja, quando um atendente não te supriu a sua necessidade, dentro da sua profissão lá de atendente, de que forma você vai tratar essa atendente? Como uma mulher valente que você é? Se bobear, você vai chamar ela para o tapa? Ou você vai parar e vai dizer, peraí, com muita cordialidade, com muita paciência, minha filha, eu acho que você errou, acho que está havendo algum engano. A minha postura, a tua postura, a postura de uma igreja viva é a mesma, dentro da igreja e fora da igreja. Vamos entrar aqui na igreja de Filadélfia, igreja Filadélfia. Diz os historiadores que provavelmente ela foi fundada através do ministério do apóstolo Paulo, certo? Lá em Atos 19:10 diz o seguinte, Atos 19:10 diz o seguinte: todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, através de quem? Do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo esteve lá na Ásia, ele varreu aquela área todinha, ele foi semeando, né? É aquilo que acontece, muitas vezes você vai dentro de um ônibus, você está conversando com uma pessoa a respeito de Jesus, mas você não teve tempo de saber se a pessoa aceitou Jesus, se não aceitou Jesus, você teve que seguir o teu caminho, mas a pessoa seguiu dela, mas a semente do evangelho você liberou sobre essa vida, e aí a semente está lá, e agora mesmo ela começa a germinar,
e de repente se tornem uma árvore frutífera, certo? Então foi o que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele semeou em todas essas cidades, ele semeou a boa semente. E os estudiosos dizem que provavelmente a igreja de Filadélfia foi uma dessas igrejas que foi levantada através de uma ação de um homem que lá, né, a cidade, lá teve naquela cidade e semeou as boas novas de salvação. Jesus, ele se apresenta, aqui nós temos a Filadélfia aqui embaixo, né? Aqui ele coloca um elogio, sim, houve elogio. Erro, não houve nenhum erro. Instrução, mandou guardar, e a gente vai ver o que ele mandou ele guardar. E lá no final, no prêmio, coluna e novos nomes. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia está escrito assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo verdadeiro, santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Glória a Deus. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Essa cidade chamada Filadélfia, a gente no estudo que nós trouxemos aqui na igreja, nós falamos que ela sofreu uma avalanche de terremotos. Muitos terremotos vieram sobre esta cidade, né? E abalou muito aquela cidade, né? Realmente a cidade sofreu com esses abalos, compreende? E o Senhor, ele está trazendo aqui para nós, ele está nos mostrando aqui, tanto a mim quanto você, quando ele diz, eu farei vocês como coluna do meu santuário, ele traz uma referência, indiretamente, a respeito desses terremotos que houveram naquela cidade, compreende? Porque os prédios eram abalados, os prédios, eles caíam, os prédios não aguentavam, não suportavam, né, os terremotos, e ele usa esse referencial e declara para aquele povo que lá o servia, olha, vocês não terão problema com terremoto, porque vocês serão a coluna do meu santuário, compreende? Então, é um referencial que o Senhor traz para todos nós, que eu volto a dizer, nós sim teremos um lugar nessa grande Jerusalém celestial, né? O Senhor, ele sempre está salientando nessas igrejas, em algumas delas, que nós teremos uma posição de destaque no céu, juntamente com aqueles que lá já estão, como nosso Deus, nosso querido Salvador Jesus de Nazaré. Deus vai também ter um espaço para nós lá, glória a Deus, como um referencial daquilo de toda a prova de amor que nós declaramos e apresentamos a Ele aqui nesta terra, amém? E ele diz, aquele que tem, o santo verdadeiro que tem a chave de Davi. Nós sabemos que o Senhor, ele tem a chave, né? Ele tem o poder de abrir, ele tem o poder de fechar, né? Ele faz uma referência lá em Isaías capítulo 22, verso 22, que fala a respeito de um governante, de um serviçal chamado Eliaquim, certo? Que debaixo do reinado de, se eu não me engano, de Ezequias, acho que foi Ezequias ou de Jeremias, ele era um serviçal, que foi dado a ele a chave dos tesouros do templo.
Então foi dado a ele a chave de abrir a porta do tesouro e liberar aquilo que era necessário para o povo, necessário para aquela nação. Ele tinha poder para liberar, ou ele tinha poder de segurar. Não é hora de eu liberar. Então, aqui ele faz uma referência, e quando você vai buscar no texto, você verifica que existe uma sinalização, certo, do comentarista, né, bíblico, sinalizando Isaías 22, amém? Para que a gente possa ter esse entendimento, que chave é essa que Deus tem, que chave é essa que está nas mãos do Pai, né? Que chave é essa que está na mão do nosso querido Jesus de Nazaré? É a chave dos tesouros do céu. Glória a Deus. Eu espero que você dê uma rajada de glória, que está guardado para você, está guardada para mim. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Ele não vê nenhum erro nessa igreja, coisa linda, né? Meu Deus, irmãos, nós já declaramos aqui nesse fechamento, e todas as cartas nós fizemos questão de dizer que essas igrejas nada mais são do que uma referência às igrejas que nos tempos, nos séculos, estão presentes. No tempo, nos séculos, estão presentes. Então, ainda nesse século, ainda nesse tempo, existe igreja como Igreja Filadélfia. Glória a Deus. Tem mais alguém além do pastor Alessandro que crê nisso? Eu creio. Eu tenho dito o seguinte, irmão, nós não somos perfeitos. Não venha você olhar para nós acharmos que a igreja levantar é perfeita, porque ela não é. Porque nós somos humanos, nós falhamos. Nós erramos. Muitas e muitas vezes, não intencionalmente, grande parte das vezes não intencionalmente. A gente não erra porque a gente quer errar. Porque um erro nosso, seja ele administrativo, seja ele espiritual, acarreta um dano tremendo. Se a gente faz um investimento errado, vai ter um peso financeiro, compreende? Vamos deixar de ter a capacidade de investir em outra coisa. Se nós erramos espiritualmente, também vai ter um peso espiritual, porque nós vamos ter que pagar o preço espiritual pelo erro. Agora, o que Deus quer ver em uma igreja, penso eu, digo eu, é que a liderança e os membros que estão nesta igreja têm a capacidade de entender quando errou. Errei, pequei, me perdoa, Senhor Deus, me perdoa. Eu estou aqui para pedir perdão, Senhor Deus, mas eu não quero sair do teu caminho, porque falhar, todos nós iremos falhar. Penso eu que nesta igreja chamada Filadélfia, havia homens sinceros e mulheres sinceras, mulheres que quando se curvavam para orar, o Espírito Santo trazia à luz da sua memória o seu erro, e ali mesmo a pessoa se curvava e se debruçava, e se derramava em lágrima pedindo perdão. Perdoe-me, Pai, porque eu fui grosso demais com aquela irmã. Perdoe-me, Pai, porque hoje no colégio eu briguei. Perdoe-me, Pai, porque eu fui rebelde contra minha mãe, meu pai. Penso que Deus quer ver isso em nós, não um coração endurecido. Quando você vê as outras cartas, o Senhor sempre o Senhor Jesus deu oportunidade a todas as outras cartas. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa. Então eu entendo o seguinte: o caminho de uma igreja que deseja agradar o coração é ter o sentimento de arrependimento como uma pauta na sua vida, uma pauta em seu coração. No momento que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sinaliza a todos nós quando nós erramos, irmãos, sinaliza. Agora, você aceitar ou não, que é um outro porém, mas ele sinaliza: cara, você está falando demais, olha a tua postura, e você está brincando demais, você está brincando, ele sinaliza para mim. Ele sinaliza.
de olha, você não deve ter feito, você não podia ter feito isso, me perdoa. Eu não já vim aqui pedir perdão a irmãos? Porque eu fui incomodado pelo Espírito Santo. Uma brincadeira que, né, de repente uma brincadeira lá fora, mas compreende? Então o Espírito Santo, ele nos incomoda a ter uma vida santa. Agora cabe a você ter esse sentimento de busca de santidade. Amém, irmãos? Porque enquanto nesta terra nós estivermos, nós estaremos travando uma guerra contra a nossa carne. Travando uma guerra contra nós mesmos. Amém? Porque a tendência nossa é o quê? Rebeldia, né? Desobediência, né? E outras coisas mais. Mas eu creio que Deus está formando em nós o caráter dele. Amém? E a gente vai avançar a respeito disso. Ele diz: guarda o que tens, porque o Senhor olhou para eles e viu que eles tinham coisas boas. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Prêmio, coluna no templo, nome de Deus, nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo, glória a Deus. O grande Jonathan Edwards, ele escreve: pequena força nas mãos de Deus se torna força invisível. Interessante, né? Pequena força nas mãos de Deus se torna força invencível. Amém, irmãos? Agora nós vamos entrar aqui na igreja de Laodiceia. Será que eu posso terminar hoje, irmãos? Você me aguarda? Vamos lá. Laodiceia é a igreja que fala que o Senhor diz aqui, né? Não houve elogio. Essa palavra chamada tibieza é um conjunto de adjetivos que muitas vezes nós carregamos conosco. Mas que adjetivos são esses? É o estado de fraqueza, é o estado de frouxidão, de debilidade, falta de ardor, falta de entusiasmo, frieza espiritual. Tudo isso está embutido nessa palavra chamada tibieza. Interessante, né? O português, né? O português, uma palavrinha, várias outras coisas, né? Então, o Senhor, Ele mostra o erro da igreja: falta de ardor, frieza, falta de entusiasmo, frouxidão na fé. Era o caso da igreja de Laodiceia. Nós falamos na primeira parte, quando literalmente nós estudamos somente a carta de Laodiceia, falamos a respeito das águas quentes que vinha da cidade de Hierápolis, falamos a respeito das águas frias que vinha da cidade de Colossos, falamos que essas duas águas, elas se juntavam e desembocavam, né, na cidade de Laodiceia. E ao entrar na cidade de Laodiceia, ela não entrava nem quente nem fria, mas ela entrava morna, e sendo morna ela se tornava intragável. Quando então na cidade de Hierápolis era uma igreja, era uma água terapeuta. Quando então na cidade de Colossos, como água fria, também era uma água terapêutica, sendo que quando ela entrava em Laodiceia, ela deixava de ser uma água terapêutica e se tornava uma água má, uma água ruim para se beber. Entendeu, irmãos? Era o que o Senhor estava refletindo, estava demonstrando isso para eles. Vocês se tornaram hoje uma água ruim, né? É morna, e essa água morna me dá vômito de vocês. Como nós já temos dito aqui em outros momentos, já disse, a gente só vomita aquilo que está nos fazendo mal. Você não vai vomitar um filé mignon. Você já viu que você nunca viu ninguém vomitar um filé mignon? Não, você não vomita filé mignon, não. É, uma rabada. Você come aquele pato de rabado, chega a ficar até meio zonzo, mas você não põe para fora. Está gravando isso? Meu Deus, pensei que vocês tinham parado de gravar, cara. Pra ter me avisado.
Mas o Senhor disse: olha, quando eu olho para vocês, me dá náuseas, me dá vontade de vomitar-vos. Não sei vocês, mas estou chegando a uma idade, um tempo na minha vida, que eu quero que Deus olhe para mim e se agrade de mim. Eu quero que Deus olhe para mim. Olha a palavra que tem vindo muito no meu coração. Eu quero que Deus olhe para mim e Ele tenha prazer de olhar para mim. Prazer. Você pode chegar a esse nível. Nós como igreja podemos chegar a esse nível. De Deus olhar para a igreja, levantar e dizer: vocês são pequenos, vocês estão lutando. E eu tenho visto a luta de vocês. E eu quero dizer que eu tenho prazer em ver vocês trabalhar. Eu tenho prazer de ver vocês se reunidos no meu nome. Que nós possamos ser motivo de alegria para o coração de Deus. Porque um dia, não sei você, eu digo de mim, eu trouxe muita tristeza para o coração de Deus. Eu trouxe muita vergonha para o coração de Deus. E hoje eu quero compensar toda a vergonha, toda a tristeza que eu trouxe a Ele. Através de uma nova conduta, através de um novo falar, através de uma nova visão. Amém, irmão? Do reino dele. Vocês também desejam isso? Ele está dizendo que eu sou o amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação. Ele já está se apresentando mais uma vez, como Ele é, o poderoso. Ele diz, a testemunha fiel. Oh, glória a Deus. O nosso Cristo foi a testemunha fiel. Cristo é a verdade absoluta e nós não podemos ter essa dúvida. Amém, irmãos? O erro morno, o que significa? Aí era uma igreja autossuficiente, porque ele fala aqui no texto a respeito da igreja de Laodiceia, que era uma igreja cega, era uma igreja pobre, era uma igreja nu. Só que na realidade, financeiramente, comercialmente, aquela igreja era uma igreja rica. Havia um potencial industrial muito grande naquela cidade. Mas quando o Senhor olha a igreja, não a cidade, mas olha a igreja, Ele está dizendo, olha, vocês são autossuficientes, vocês são mornos, vocês são cegos, perderam a visão do reino, perderam a visão da minha pessoa, perderam a visão do meu Pai, perderam a visão. Não podemos perder a visão do nosso Deus. Há pouco tempo atrás eu falei a respeito disso. Não podemos perder a visão do nosso Cristo, o ressurreto, aquele que morreu na cruz pela nossa vida. Não podemos somente render graças pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus só no período da Páscoa. Esse sacrificar, esse glorificar, esse exaltar o sacrifício do Cristo tem que acontecer em todo o decorrer do ano. Porque foi através daquele sacrifício que hoje você tem acesso ao Pai. Oh, glória a Deus! Nós temos acesso ao Pai. Ele diz, compra de mim ouro. Nós dizemos que naquela cidade havia um rio, onde havia muito ouro. Então a cidade era conhecida como uma cidade rica, porque ela peneirava muito ouro dos rios. Então era uma cidade que não faltava sustento, não faltava o poder aquisitivo. Mas ele está dizendo, vocês não precisam buscar, em outras palavras, vocês não precisam buscar ouro no rio. Eu tenho o ouro, eu sou precioso. Ele diz, compra de mim o ouro. Glória a Deus. Compra de mim o ouro, veste branca e colírio. Veste branca, nós falamos que essa cidade de Laodiceia era conhecida, pois ela fabricava uma lampreta, que era a única cidade que tinha lampreta, certo? E ela exportava essa lã para todas as outras cidades da Ásia e fora da Ásia. Era exportadora de peles de lã preta. E aí o Senhor faz um paradoxo, Ele, em vez de usar preta, Ele usa branca. Ele poderia dizer, puxando para a igreja, para aquela cidade, olha, eu vou vestir vocês todos de roupas pretas e colírio. Não, ele a minha vestimenta é diferente, a minha vestimenta é branca.
Amém, irmãos? Existe uma vestimenta guardada para mim e para você. Quando ele diz escolher, ele está dizendo, ó, eu darei a vocês o discernimento espiritual que vocês precisam. Ter a visão aberta, a visão aberta do nosso Cristo, a visão aberta da nossa missão, a visão aberta daquilo que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Daquilo que nós precisamos cumprir. Essa é a visão que nós precisamos ter. Ele diz assim, ó, ser zeloso, e mais uma vez, arrependa-te. Nosso Deus é um Deus muito bom, né? Arrependa-te, arrependa-te. E infelizmente, aquele povo não se arrependeu, tá? Ele diz, aquele que vencer, sentar-se-á com Cristo no trono. Mais uma vez, ele está trazendo uma referência, que quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos uma posição de destaque. Glória a Deus por isso. Na cidade anterior, nós seríamos coluna. Agora, nós estaremos sentados com Cristo no trono. Olha só que coisa maravilhosa. Leonardo Ravenhill, ele diz, a igreja moderna conhece Deus pouco demais para estar quente, mas tem religião demais para estar fria, por isso ela é morta. Por isso ela é morta. Olha só, muito interessante, né? A igreja moderna conhece Deus pouco demais para estar quente, mas tem religião demais para estar fria, por isso é morna. Glória a Deus. Agora, aplicação pessoal para nós aqui, irmão, como igreja. Éfeso, aqui diz, onde perdemos o primeiro amor, Deus chama para voltar o quê? Ao início. Uma certa pessoa ligou para mim, disse assim, pastor, eu não estou tendo força, eu errei tanto, que eu não tenho força para me consertar. Falei, por que você não vem à igreja? Não, mas, por que você não volta? Não é, falei, olha, eu vou dizer para você aquilo que Deus disse para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso. Você já entendeu que você errou? Você já deu o primeiro passo. Agora o Senhor está falando, arrependa-te e volte. Volte às primeiras obras. Aonde o Senhor te libertou? Não, o Senhor me libertou na igreja Levantai. Volte para a igreja. Se submeta. Abaixa a cabeça. Porque Deus é poderoso para perdoar. E Deus é poderoso para colocar de pé de novo. Porque a palavra de Deus diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando Deus diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus, Ele está dizendo, tudo bem, você caiu, mas você precisa fazer a tua parte. Você fazendo a tua parte, eu vou te colocar de pé de novo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos voltar, se necessário for, quantas vezes for necessária. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras passadas, volte. Esmirna, como reagimos ao sofrimento? O Senhor deseja ver fidelidade. Ele diz que ele demonstra nessa carta que a fidelidade é mais valiosa do que o conforto. A Esmirna, ela foi perseguida, a igreja estabelecida na cidade de Esmirna, ela foi perseguida. Mas quando você desenrola, quando você estuda a carta, você verifica que Deus valorizou o sofrimento daquela igreja. Existem determinados irmãos que, se tirar a dificuldade, se tirar, entre aspas, a perseguição, se afasta da igreja, abraça o mundo. Então, muitas vezes, Deus permite determinadas situações na nossa vida, em alguns momentos, até mesmo escassez, não é para maltratar não, é porque Ele conhece a nossa índole, Ele nos conhece, Ele sabe que nem todo mundo está preparado para viver na abastança, nem o povo de Israel estava preparado
porque Deus deu tempo para eles se prepararem, mas eles não se prepararam. Quando você entra lá, se não me falha a memória, em Jeremias capítulo 2, eu acho que é em Jeremias, a Bíblia, eu gosto muito desse texto, já preguei aqui, e se Deus quiser eu vou voltar a pregar. Quando o Senhor diz, Deus diz para a igreja, para o povo de Israel, através de Jeremias: olha, eu dei a vocês aquilo que vocês queriam, aquilo que vocês mereciam, aquilo que eu prometi a vocês eu dei, mas vocês fizeram da minha bênção, da bênção que eu dei para vocês, a herança que eu dei para vocês, vocês fizeram dela maldição. Então maldito vocês são. Por quê? Não souberam aproveitar a bênção. Então a Esmirna, com todo o seu sofrimento, ela se apresentou fiel ao Senhor. Amém, irmão? A igreja de Pérgamo, a mistura em nossas vidas, creio eu que não. Ao menos na minha eu estou tentando eliminar tudo que é mistura. Glória a Deus. Cristo exige pureza doutrinária e moral. Tiatira, o que estamos tolerando, o que o Espírito condena. Domingo nós ouvimos uma palavra de manhã, depois de ouvir uma palavra na Santa Ceia, depois ouvimos a palavra no domingo à noite. Todo culto tem palavra, todo culto tem palavra, oh glória a Deus. E a palavra aqui não é historinha de carochinha não é testemunho, é palavra, Bíblia, é Bíblia sendo exposta a todos nós. Mas até onde nós estamos levando essas palavras a sério? Até onde nós estamos trazendo essas palavras como uma ação de Deus que precisa acontecer na nossa vida? Até onde nós estamos pegando essa palavra e está dizendo: Senhor Deus, que essa palavra tenha vida em mim, me faça mudar, porque a palavra ela vem para trazer mudança ao nosso coração, trazer mudança a cada um de nós. Aí vem a igreja de Tiatira, o que estamos tolerando, o que estamos tolerando, o que o Espírito condena. Como nós já temos dito, e o tema do ano de 2026 é celebrando a santidade, né? E a gente vai estar pregando a respeito disso. E eu, quando Deus me trouxe esse tema, eu conversando com a pastora, e a gente conversando, né, pensando a respeito de tudo isso, eu dizia isso vinha muito forte na minha mente: só celebra algo aquele que está vivendo esse algo. Então eu só posso celebrar santidade se eu estou vivendo santidade. Então nós precisamos ter a santidade como algo inegociável na nossa vida. Não posso ter a santidade como algo de barganha, eu vou barganhar com o Senhor. Não, a santidade tem que ser algo inegociável. Mesmo que o inimigo apresente seus pratos de lentilha, eu não posso aceitar esses pratos de lentilha, porque eu decidi buscar santidade. Amém, irmão? A igreja de Sardes, que áreas estão mortas, apesar da aparência de vida? Eu espero que nada na tua vida esteja morto, você seja um desses tais que estão já despertos, já se despertaram para o novo momento que Deus deseja para a tua vida e para a minha vida. Filadélfia, estamos sendo fiéis no pouco. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Amém? Então, se a tua fidelidade para com Deus é uma fidelidade íntegra, total, você pode estar certo que chegará a época do muito chegar na tua vida. É só você aguardar e continuar com a sua fidelidade, não se corromper e ir até o final. Amém? E a Laodiceia, estamos mornos? Acredito que não tem levantariano morno, né? Preciso acreditar. Mas se tiver morno, nós vamos levar ele para o banheiro e vamos dar um banho nele, de água fria, para despertar ele, né? Para ele poder caminhar conosco. Amém, irmãos? Fecho a palavra, fecho o estudo, e eu vou estar passando isso para os irmãos. Aplicação final: a voz que ecoou em Éfeso, Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ainda diz hoje. Você verifica que todas elas terminaram dessa forma:
Diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça. Interessante que Deus nos deu um par de ouvidos. Se um não estiver funcionando bem, o outro está. Para nós não termos desculpa. Além dos ouvidos que ouvem, Deus fala também na nossa mente. Então você tem 3 mecanismos que você pode ouvir e entender o que Deus deseja para a tua vida. Um mecanismo à direita, um mecanismo à esquerda e um mecanismo no centro. Você tem 3 momentos que você pode ouvir a voz de Deus, para que haja correção na sua vida. Amém, irmãos? Assim como João encerra o ciclo das cartas, encerramos também nossas exposições. As 7 cartas formam um só chamado: arrependimento, perseverança e esperança eterna. Como disse Eusébio, ao falar sobre João, ele exortava a todos a permanecerem firmes na fé, pois breve Cristo viria recompensar seu povo. Sabe quem escreveu isso? Foi o historiador Eusébio, falando a respeito do evangelho que João pregava, para você ver que aquilo que você faz está sendo observado por terceiros. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós declaramos, as nossas atitudes estão sendo observadas por terceiros. E esse homem historiador, ele observou que esse chamado homem, o homem chamado João, ele exortava permanentemente o povo a estarem firme na fé. Por quê? Porque João pregava: logo, logo, o Cristo virá nos buscar. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ter trazido bons ensinamentos ao teu coração, à tua vida. Glória a Deus. Espero ter contribuído para o teu crescimento espiritual. Crescer é uma decisão minha, tua. Ninguém pode impor isso a você. Ninguém. Você vai para uma sala de aula, a professora está ensinando matemática, você tem 2 decisões a ser tomadas. Você como aluno, você pode sentar na sala de aula e dizer: eu quero aprender aquilo que essa professora está me ensinando, e se para aprender eu tenho que dar a ela total atenção e procurar guardar aquilo que ela está ensinando, eu farei isso. Essa é a primeira decisão que você pode tomar, e a mais correta. Mas você pode ter a segunda decisão: matemática? Para que vai servir matemática para a minha vida? Se eu quero ser professora, eu quero letras, para que eu quero matemática se eu quero ser soldador? Mas eu não vou precisar de matemática se eu agora tenho uma máquina que tudo calcula. Eu não vou assim, essa professora, mas você é obrigado a assistir aula, ao menos na minha época era obrigado, então era necessário você assistir. Quando você toma esta decisão de desprezar o conhecimento que está vindo através daquela professora, você está desprezando um futuro melhor para a tua vida. Quando você despreza os ensinos que desta casa é trazido ao teu coração, você está desprezando algo muito maior que Deus pode fazer na tua vida. Porque quando a palavra é lançada, ela é lançada para te fazer crescer e não te fazer diminuir. Amém? Então eu espero que esses ensinos tenham servido para que haja um crescimento na tua vida espiritual. Amém, irmãos?